Galera, hoje nós vamos falar de Astro. Vim falar aqui sobre os trabalhos dos meninos, incluindo Elsie. Saiu aí um segundo áudio do Nunu e a gente vai aqui analisar esse segundo áudio. Vamos falar também de Rowoon, que está lá no exército. Finalmente saiu uma fotinha dele lá. Vamos falar também de Jungkook, vamos falar de Jimin, do BTS e vamos falar de muito mais, tá, gente? Inclusive, aquele acidente do Mingi do Atiz, né, que ele caiu do palco, ele fraturou o dedo. Gente, assim, hoje tem muito babado para conversar aqui, tá? Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente já vai falar agorinha do Rowoon, né, gente? Rowoon que tá lá, né, com o uniforme militar todo bonito. Olha que pose bonita, que homem bonito, né? E ele, assim como o Nunu, tá usando essa abraçadeira azul, né? Então essa é a sua primeira foto, né? Dentro lá do centro de treinamento, né? Ele tá passando por aquelas 5 semanas, primeiras semanas que são do treinamento básico, né? E ele tá aqui junto com o seu batalhão, né? Uma foto que é sempre tirada aí com os novos recrutas. E ele foi designado para ser o líder do batalhão de treinamento, assim como o Nunu foi. Entrou aí no exército no dia 27 de outubro e vai ser dispensado em abril de 2027, né? Então tá aqui, Rowoon fofinho, com os seus colegas aí. E o pessoal tá falando, né, que ele tá lindo. Ah, saudades de você já, tá, tudo mais. Gente, é isso, né? Tiraram esse ano aí pra poder infartar as dorameiras e as K-popeiras, né, gente? Porque parece que tá todo mundo lá. Tá todo mundo no exército. Depois que o BTS voltou todo, parece que agora estão indo todos. Uma loucura, né? E por falar BTS, a gente vai falar aqui de Jungkook, né? Que tá fazendo história. A exposição Golden The Moments do Jungkook será a primeira fora da Coreia, tá? Então, o que acontece, né? É uma exposição que conta ali curiosidades, né, com relação ao álbum solo do Jungkook, que é o Golden, e os marcos da sua carreira, né, da sua trajetória. E aí essa exposição ela vai ser realizada pela primeira vez fora da Coreia, marcando também a exposição da Hybe Corporation na Índia. Olha que loucura, gente! E aí o público vai poder explorar aí zonas temáticas como Golden Records, com troféus e registros de bastidores, Golden Sounds, com experiências sonoras exclusivas, e Golden Theater, que exibe vídeos e performances marcantes. Olha que loucura, né? Então a galera lá da Índia vai poder aí conferir essa exposição dourada de Jungkook. E quando a gente fala de Jungkook, a gente lembra de Jimin. Quando a gente lembra de Jimin, a gente lembra também de quê? Da segunda temporada de Are You Sure, que vai rolar, tá, gente? Vai estrear no dia 3 de dezembro. Eu já tô super empolgada com isso aqui. Até porque eles vão viver aí novas aventuras, né, minha gente? Ah, essa dupla aqui, olha. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. E dessa vez eles vão pra onde? Pros Alpes. Alpes. Suíços. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu preciso muito ver isso aqui. Então, esse programa teve um hiato aí de quase 2 anos, né? E agora eles estão voltando aí na segunda temporada, que vai explorar aí cenários como a Suíça e o Vietnã. Gente, eles vão pro Vietnã, gente. Olha que loucura. Não, gente, eu já tô querendo muito essa dupla no Vietnã e na Suíça, pelo amor de Deus. E o Mama Awards 2025 promete, né, gente? Até porque o palco vai ser de Saja Boys e de Huntrix. Por quê? Porque Arden Cho e o An Hyo-sop, que são as vozes da Rumi, né? E do Jinu, vão ser os hosts da premiação. Olha que espetáculo, né? Então essa dupla aqui que deu voz aos protagonistas do K-pop Demon Hunters vão aí conquistar o público mais uma vez apresentando o Mama Awards 2025, né? Que é uma das maiores premiações da música asiática e referência global na indústria do K-pop, prometendo aí uma edição histórica esse ano, tá? Que vai reunir aí artistas, produtores, performances que moldam o cenário musical internacional. Vai ser babada essa premiação aqui. E só pra vocês não perderem essa premiação, tá? Vai passar no canal oficial do Mama no YouTube e vai começar no dia 28 de novembro. Gente, Mingi do Atiz, né, gente? Ele tava lá no palco, do nada o cara cai. E aí quando o cara cai, na hora ele tava com sangue quente, né? Não sentiu nada, mas depois que ele caiu, ele começou a reclamar com uma dor na mão, né? E aí, obviamente, ele foi logo atendido, né? Foi pro hospital e ele
I love quebrou you. esse dedo aqui, né, que tá mobilizado. 저희도 조금 Chegou a fazer uma live ali 고마워요. explicando, para as pessoas não ficarem preocupadas com 걱정하지 ele, 말고. porque ele tá se 알겠지? sentindo bem. 약속. 걱정 노노 약속 다시. Vamos 다 같이 todos 빨리. estar juntos novamente daqui a pouquinho, né, gente? Então foi essa promessa que ele fez 빨리 약속. pra Promise. tentar acalmar os fãs, né? Que muitos fãs ficaram preocupados quando viram It's que ele okay. tinha ido pro hospital, I'm né? fine. Mas ele acalmou a galera aí, gente, graças a Deus. Ontem eu vi esse vídeo dele caindo do palco e fiquei desesperada, porque eu pensei logo que ele ia o quê? Sei lá, tipo, que tornozelo, né, joelho. Eu imaginei mil coisas quando falaram que ele foi pro hospital logo depois. Mas que bom que foi só o dedo, graças a Deus, né, Mingui? Ai, meu Deus, já me deu um susto esse menino, Jesus amado. E já começando as novidades aqui pras Arohas, a gente já falou, né, que vai rolar o Would You Be My, do Rock, só que a gente não tinha dado ainda maiores detalhes, né, só datas. Aliás, acho que nem datas eu tinha falado aqui ainda. Bom, o que vai rolar? Agenda de abertura da pré-venda, tá? De Would You Be My. O que vai rolar? Período de 17/11 a 18/11, ou seja, uma segunda e uma terça-feira, né? Vai aí abrir para pré-venda. Pré-venda de membros do ramo vai acontecer de 19/11 a 21/11, de quarta a sexta. E as vendas gerais, dia 22/11, sábado. É isso, né? Aviso para pré-venda de ramo, Early Birds membros. Pré-venda ramo, Early Birds membros está em A. Membership Official Ramo B-Stage Rock pode ser comprada por 1 ano. Entendi. Então, as informações detalhadas sobre a programação e a composição serão fornecidas mais tarde. Então é isso, né, gente? Já temos aí datas de pré-venda do Rock 2026 The First Season's Greetings. Tá na hora deles começarem a vender, né, Season Greetings, né, bem mais ou menos nessa época mesmo, né, novembro, dezembro, é bem nessa época mesmo que eles começam a vender isso aí. E por falar em vender isso aí, vamos falar de Sanha também. A gente já tinha falado, né, que vai rolar esse ensaio fotográfico do Yoon Sanha ao Walk College Youth em Okinawa, lembra do que eu falei do Sanha na praia? Teremos, então, fotinhas de Sanha na praia, tá? E como é que vai rolar isso aqui? Vai rolar uma pré-venda online aberta, tá? Então fiquem atentos. Período de pré-venda de 10/11 a 23/11, onde comprar Everline sgodo.kr 2YYP6. Vai dar uma loucura, né? Os meninos estão vendendo um monte de coisa, a gente tem que apoiar os meninos, né? Se possível. Até porque, né, a Fantasia tá no vermelho, a gente tem que fazer a Fantasia levantar, né, gente? Então vamos comprar aí as fotinhas de Sanha na praia, que com certeza vai ser tudo de bom. E se você achava que a inteligência de Nunu era só de Nunu, nada disso. O Lee Dong-wi, que é o seu irmão mais novo, é super inteligente, inclusive criando uma IA, que começou a ideia ali pro seu irmão, mas que pode ser aplicada aí a muitas agências, a muitas empresas, a muitas celebridades, porque ela monitora as redes sociais a favor das celebridades, né? Então, o Lee Dong-wi tem esse trabalho aqui, né, da IA criada para meu irmão a um motor de marca, e aqui nesse post está explicando como é que funciona essa IA, né? Na verdade, ela é uma ferramenta, né, que monitora a presença online de celebridades, analisando menções da mídia, tendência entre os fãs e a percepção da sua imagem, se está sendo negativa, se está sendo positiva, né? E ela inicialmente foi criada para ajudar o Nunu a entender o impacto da própria marca. Então, essa tecnologia acabou chamando a atenção de outras empresas e acabou ganhando destaque. Agora, o Dong-wi apresenta o projeto no AI Summit Seul, na sessão da IA criada para meu irmão, um motor da marca, né? Então, é muito bacana, né, que ele esteja tendo esse reconhecimento, né? O irmão dele, na verdade, é um pesquisador de um laboratório chamado Unbound Lab, e tem um membro ali da sua equipe, ele é membro de uma equipe, né, de investimentos e tudo mais, e ele realiza pesquisas e consultoria em diversos projetos de IA para investimentos complementares e consolidados em IA. Ele é formado em mídia, né, e ele acabou adquirindo experiência profissional trabalhando em projetos de marketing, por isso que ele resolveu fazer uma ferramenta que otimiza a eficiência da IA para poder resolver problemas aí de negócios específicos. Então é isso, né, gente? O irmão do Lee Dong-min, o Lee Dong-wi, tendo destaque aí
na área da tecnologia, né? E ele está apresentando hoje na AI Summit Seul e Expo 2025, que é a maior conferência sobre IA da Coreia, falando sobre essa ferramenta que ele criou, né? E tá lá fazendo uma palestra sobre isso, né? Uma palestra que é aprofundada, né, sobre essa questão aí dessa tecnologia. E é isso, né, gente? A gente sabe que a tecnologia lá na Coreia é uma coisa assim que movimenta milhões, né? Bilhões, enfim. Então ele resolveu fazer esse mecanismo de verificação de marca, né? Gerenciando aí, se uma pessoa ou para uma marca do entretenimento, fazer esse monitoramento aí, né? Eu achei sensacional, né? Até porque dá para aplicar essa IA em diversas situações e diversas empresas, né? Então, eu sinceramente espero que essa ferramenta dele faça muito sucesso, né? A gente sabe que ele é tímido, ele não é para ser assim do palco como é o irmão dele, né? E ele se formou na Universidade de Fudan, na China, né? Ele sabe falar chinês fluentemente, né? Essa instituição é uma instituição de prestígio, né? Classificada como 30º lugar aí no ranking mundial de universidades de 2026, né? E adquiriu experiência de estágio na Cheil Worldwide, que é um importante conglomerado sul-americano. Ou seja, ele tem um currículo aí maravilhoso, né? Tá até aqui a foto do Nunu na apresentação dessa IA, porque realmente, inicialmente ela tinha sido criada para o Nunu, né? Mas ela pode ser aplicada a outras celebridades, a outras empresas, né? Então é isso, né? Maravilhoso. E assim, gente, pra quem não conhece o irmão do Nunu, esse aqui é o irmão do Nunu, é o Lee Dong-wi. Eu acho que ele tem uns traços bem parecidos com o Nunu, né? Acho que a única coisa que difere mais, assim, é o formato da boca. Mas eu acho o nariz e os olhos muito parecidos. Ele é bem parecido com o Nunu mesmo. Maravilhoso, né, gente? Assim, fico muito feliz que... Como é que a beleza e a inteligência, né, gente? Essa gente é muito abençoada. É uma genética muito boa, né? E a Showbox continua com tudo aqui, divulgando mais e mais fotos. Parece que essas fotos não têm fim, né? Então temos aqui algumas cenas de bastidores mesmo, né? Eles na praia, eles lendo o roteiro, eles aqui de casaco. Eles sempre postam muitas curiosidades assim dos bastidores mesmo, né? Temos aqui mais fotinhas, mais focadas nela, né? Que é a diva do filme. Temos aqui uma fotinha de Nunu olhando aqui pra cena que tinha acabado de ser gravada, né? Tem eles aqui conversando junto com o diretor. Na verdade, tá até o Nunu aqui, o boneco do Nunu aqui do lado, né? Engraçadíssimo. Só pra vocês saberem, eu continuo entrando no Instagram da Sato Company diariamente pra perturbar eles pra ver First Ride. Mas assim, gente, eu sozinha... não adianta nada. Vocês têm que ir no Instagram da Sato pedir esse filme pra ver o Brasil, tá? Porque eles estão trazendo, gente, vários filmes pro Brasil. Tem filme de terror, tem filme de tudo quanto é estilo, tudo quanto é gênero. E se você quiser First Ride aqui no Brasil, tem que ir lá pedir, tá, gente? Não adianta só eu pedir, pelo amor de Deus. Tivemos hoje aí a gravação, né? A gravação não, na verdade, o Nunu gravou e a gente escutou agora. A segunda mensagem, né? Justamente para não dar problemas com relação ao número de telefone, eles resolveram criar um QR Code, e aí esse QR Code faz diretamente a ligação e você já cai no número certo, justamente para não dar problemas, tá? E aí quando você entra nessa gravação, você vai ouvir o Nunu falar sobre as 4 faixas do álbum, e a gente vai poder escutar um trechinho de cada música, e é o que a gente vai fazer agora. Aí ele fala o seguinte, né? Ele continuou conversando conosco como se de fato fosse uma ligação, que eu acho bem... É um tipo de marketing bem personalizado, né? Você tem uma experiência diferente do que você está acostumado a ver. Ele poderia simplesmente gravar um teaser normal, mas não, ele quis fazer uma coisa mais relação Aroha e ele mesmo, uma coisa mais intimista mesmo, né? Bem criativa, aquela coisa toda. Então, a gente vai escutar aqui a voz do Nunu, e vai ter a tradução aqui do que ele tá falando, tá? Então vamos lá. 여보세요? 나 은우. Tchau, Anu. 다시 통화하니까 너무 좋다. 그치? Fofo. 어때? 티저 보니까 이번 컨셉이랑 노래 어떨 것 같아? 기대돼? 너무 궁금하다. 1번부터 4번 중에 궁금한 곡 번호 누르면 내가 조금 스포해줄지도. Tem que pressionar o número pra poder escutar sobre 나한테 제일 aquela 먼저 música, né? 들려주려고 특별히 준비해놨으니까 집중해서 들어야 돼. 간다.
Aí tem de 1 a 4, né? 이번 앨범의 타이틀곡 Primeiro é a música Saturday título, que é Preacher는 Saturday Preacher. 레트로한 디스코 장르의 그런 곡인데 되게 이색적인 자은우한테 이런 모습이 매력이 있어서 로아들도 중독될 거야. 자, 한번 들어봐. 간다. Saturday Preacher. Tô muito curiosa pra ouvir as outras 3, porque essa eu já conhecia. 스윗 파파야는 Sweet 제목처럼 Papaya. 펑키하고 트로피컬한 느낌의 곡인데 Funk, 로아들이 tropical. 되게 좋아할 것 같아. 너한테만 살짝 들려줄게. I'm your only type, take you to the sky. It's the only thing you want. Sweet papaya, melting onto your tongue. Girl, I'm your paradise. I'm your paradise. Let's get higher every day. Achei bem animadinha. Your touch is all I want. This sweet papaya love. Ai, a voz do Nuno tá incrível. 셀피시는 사랑에 이기적이고 싶지만 Egoísta no 서툰 amor. 그런 귀여운 마음이 담긴 곡이야. 한번 들어봐. Selfish. Let's go, we think together. Let them worry whatever. 너랑 나만 생각할 거야. 너만 보면 be a little selfish, selfish, selfish. Ai, eu adorei essa escalada. Selfish, selfish, selfish. Ai, que Gotta focus fofo. on me and you. What I got to do, baby, this is one thing I really wanna do. Gostei, achei bem animadinha também. 마지막. Thinking About는 Think About You é a 로아 생각이 quarta. 많이 난 곡인데 가사에 집중해서 들어줬으면 좋겠어. 자, 그러면 간다. Think About You. 그렇듯만 나에게 세상 가장 뚜렷한 별 매일 보고 싶어 thinking about you. 라라, 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 라라. Eu acho essa um pouco mais assim, sentimental, mais nostálgica, de repente. Thinking about you. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Depois de ouvir o que ele tá falando aqui, né, de cada uma, realmente, como eu imaginei, elas contam uma história. Não sei se é viagem da minha cabeça, mas eu vou tentar explicar melhor aqui pra vocês. Tá, então o que acontece? A Saturday Preacher, como a gente já ouviu ali, ela tem um pop, um R&B, um groove 70 ali, década de 70, que é leve, que é uma produção minimalista, vamos dizer assim. A letra, pelo que eu pude ver aqui, ela fala sobre desejo, sobre tentação, sobre um conselheiro da noite, enfim. Sweet Papaya já é uma coisa mais tropical, já é uma coisa mais de encantamento, de frescor, né? De uma atração suave. A Selfish, ela é mais densa, mais emocional, né? Eu acho que rola ali um conflito interno, uma certa, de repente, insegurança. Não sei, algo assim nesse sentido. Alguma coisa assim de ego ferido, de repente, não sei. Pode ser que tenha uma história meio assim, né? A Think About You não, como eu falei agora no final, né? Ela é um pouco mais nostálgica, mais calma, mais íntima. Mas me parece que ela tem, assim, uma coisa de saudade, de reflexão, de tom de despedida. Algo se remetendo ao passado, de repente. Então, isso muito me recorda as 4 fases de um relacionamento. Para pra pensar. Se a Saturday Preacher, ela tem uma coisa muito de atração, ela pode ser aquela atração intensa que a gente tem no início de um relacionamento, né? É como se aquele pregador de sábado, Saturday Preacher, né? É como se fosse alguém que desperta desejos, que mexe com as nossas emoções que estão escondidas, né? Então é um convite para você entrar em um mundo de sentimentos que ainda não foi explorado, ainda não compreendidos. E é isso que a gente está fazendo, né? Elsie é um convite que Nunu tá nos dando a entrar num mundo de sentimentos ainda não explorados, ainda não compreendidos,
É o início da paixão, é um encantamento, é a curiosidade, né? Já Sweet Papaya é o momento doce e leve do romance, do início do romance, né? Onde tudo parece saboroso, né? Divertido, com leve frescor, ensolarado, né? É uma fase onde tem várias novidades sem complicações, onde o romance ali é idealizado, doce, cheio de metáforas tropicais, de calor, frescor. É isso aqui pra mim, o Sweet Papaya, que é aquilo que a gente tinha falado de como é que a gente vê o Nunu. A gente vê o Nunu dessa forma, né? Mas ele quer que a gente saia desse momento do inicial do romance e que a gente enxergue a realidade como ela é. E eu acho que esse ponto de ruptura é a Selfish, né? Que é onde vêm as inseguranças, que é onde rolam sentimentos egoístas, né? Onde ficam ali mal entendidos às vezes, alguém se sente pouco visto ou pouco valorizado, né? Então eu acho que a música ela funciona como para representar aquele momento em que o casal percebe que havia ilusões naquela fase leve do Sweet Papaya, entendeu? Então é aqui que a gente tem uma explosão emocional, conflitos internos e o começo da separação. E aí a separação rolou, né? E aí vem a Think About You, por quê? Porque depois que você separa, você fica naquele momento de reflexão, né? Fica com aquelas memórias do que deu errado, né? Aquele do que deu errado fica ecoando na nossa cabeça, né? Então a gente vai pensando mais sobre aquilo para entender como é que acabou, né? Como é que aquilo ainda dói. Então é um encerramento melancólico, mas você precisa passar por esse momento de aceitação, né? E aí você fica com aquelas doces lembranças, né? De quando era bacana, de quando era legal. E é aí que você entra numa etapa pós-romance mesmo, você sente saudade, aquela coisa toda, mas depois que você aceita que aquilo de fato acabou, você vai dar uma ressignificação para aquilo, né? Então é realmente um fim de um ciclo e o começo de outro, né? Que é quando você fica solteiro, né? Se cura daquilo e aí depois você tá pronto para um novo romance novamente, entendeu? Então é meio isso, né, gente? É realmente um novo ciclo que se inicia e começa outro, e se inicia e começa outro. Eu tô vendo muito dessa forma, tá? Então, a Saturday Preacher, em resumo: desejo nasce. Sweet Papaya, paixão floresce. Selfish, a realidade chega. E no Think About You, a saudade permanece daquele romance que rolou e terminou, né? Então, eu acho que vai ter todas essas misturas de sensações, de emoções, incluindo emoções que a gente ainda não tinha, né, emoções do Nunu que a gente ainda não tinha visto ainda, né? Acho isso muito bacana, tá? Eu posso estar viajando muito na maionese, eu sempre falo isso. Mas eu vejo muito dessa forma, tá? É uma coisa muito poética pra mostrar tudo aquilo que a gente já tinha falado antes, tá? E aqui eu finalizo, né? Esse Lá Vem Novidades. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam das faixas de Nunu. Depois vocês comentam aí embaixo, tá? A gente vai continuar conversando, tá? Beijinho e tchau, tchau.